Um dos desafios em sala de aula era a aplicação do conteúdo numa vida real para os alunos. Os alunos têm muita dificuldade com relação a isso. E um desafio proposto a eles era que eles se tornassem mais do que usuários de tecnologia, que eles se transformassem em criadores de tecnologia. Meu nome é Leandro de Oliveira Costa, sou professor de Biologia do Colégio Estadual Edmundo Bittencourt. Eu desenvolvi um projeto que tem o nome de Tecnobio, um encontro entre a robótica e o ensino de biologia numa prática cidadã. Então, um dos maiores problemas foi com relação à sala de aula. Eu conseguia perceber que os alunos até conseguiam compreender conceitos de ecologia, conceitos dentro da fisiologia, mas quando eu saía das questões clássicas de pergunta de prova, eles tinham dificuldade de aplicar esse conceito na vida prática deles. Um outro ponto foi que alguns alunos começaram a me perguntar coisas sobre tecnologia e perguntar coisas sobre robótica, que eles sabiam que eu gostava desse assunto. E aí eu percebi que eles também tinham essa aptidão para trabalhar questões ligadas à tecnologia. Daí eu resolvi unir os dois processos, né? A ideia era trabalhar o conceito de ecologia, alguns conceitos de ecologia e alguns conceitos de fisiologia, que eram as matérias que a gente estava para discutir na turma que a gente aplicou esse projeto, dentro de uma perspectiva de que eles pudessem se empoderar do conteúdo, do conceito, e pudessem, através da robótica, através de programação, criar um projeto final que solucionasse a vida de algumas pessoas da cidade. Logo de início, eles começaram a fazer algumas práticas para aprender eletrônica, como é que motores funcionavam, tudo mais, criando pequenos insetos, pequenas estruturas capazes, então, de ganhar vida na frente deles, quando eles pudessem, então, compreender como é que a eletrônica funcionava. Dali em diante, eles começaram a aprender a como controlar esses motores, como controlar lâmpadas, como fazer com que eles tivessem a possibilidade, eles começaram a ter a ideia de como controlar objetos eletrônicos ao seu redor. Depois que todo esse processo aconteceu, depois que eles tiveram conteúdo em sala, depois que eles começaram a aprender a como mexer com questões de robótica, aí sim eles se colocaram um desafio. Eles identificaram os principais desafios ao seu redor, se separaram em grupos e identificaram esses desafios e começaram então o processo de construção da solução. Existem pessoas que são cegas, deficientes visuais. Elas até usam as bengalas, mas os objetos mais altos, as bengalas não identificam. Então, há muito choque de cabeça das pessoas com orelhão, com objetos mais altos. Então, eles começaram a desenvolver um sensor que poderia ser acoplado à roupa e avisava por meio de motorizinhos que tremiam no próprio sensor, na própria roupa, fazendo com que ela soubesse que estava se aproximando desse anteparo. Essa identificação tem uma relação direta com a parte do conteúdo que é o sistema nervoso. Eles tiveram que aprender como é que os olhos funcionam, como é que a gente consegue substituir através dos sentidos esse processo. Um outro grupo resolveu então trabalhar questões ligadas à economia de energia. Você tem um controle na quantidade de luz emitida pela própria lâmpada. Se está muito claro, não faz sentido emitir luz. Se começa a escurecer, a lâmpada vai aumentando a sua potência aos poucos. Então, todos esses projetos tentaram, de alguma forma, solucionar problemas da sociedade, sejam problemas ecológicos ou sejam problemas fisiológicos. Né? A primeira vez que eu participei do Prêmio Shell foi em 2014, com um projeto de criação de animação com fotografia, um projeto de stop motion. E aí, eu tive a oportunidade de vencer esse prêmio, fui para Londres, eu conheci um pouco de robótica, que eu não conhecia absolutamente nada, e aí isso me inspirou a voltar para cá e aplicar um pouco do que eu vi nas escolas de lá, aqui. E daí o projeto começou, e aí eu comecei a aprender, né? Então são 4 anos depois, eu fui aprendendo todos os passos necessários para desenvolver aquilo que a gente conhece como STEM, né? Que é a aplicação de ciência, tecnologia, engenharia e matemática nas aulas da área das ciências da natureza. Então, quando eu trago as criações dos pequenos robôs, das automações, é porque eu estou tentando trazer a aplicação da ciência em si e não da ciência fragmentada dentro da biologia. E aí isso é que me trouxe a vontade de mostrar de novo para o pessoal o projeto que a gente está desenvolvendo aqui na escola, que é fruto da inspiração que eu tive nessa oportunidade de visitar algumas das escolas em Londres. Então, para mim, é mais do que só inspiração, que já é muita coisa, é um desafio.
porque a gente às vezes trabalha dentro das nossas escolas desenvolvendo grandes projetos, mas a gente não leva adiante porque a gente acha que é pequeno. E quando a gente começa a conversar sobre ele e a divulgar mais ele, eu acho que a gente começa a perceber que o que a gente faz é bem significativo.